Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse porta-panetone. É uma peça super fácil de fazer e eu tenho certeza que você que é iniciante vai conseguir e vai gostar do resultado. Então bora começar! Então vamos aos materiais. A gente vai precisar de tricoline, 2 estampas, e aqui eu vou usar entretela de tecido, mas você também pode usar a manta R1 ou a manta R2, vai dar certo também. E a gente vai precisar também de 1,60 m de fita, uma fita decorativa. Essa aqui eu estou usando aquelas fitas natalinas mesmo, mas você pode escolher qualquer fita. E essa aqui ela tem 3 centímetros de largura. Então a gente vai cortar no tricoline 42 centímetros por 42. Essa estampa aqui, se você perceber, aqui está a parte que a vendedora rasgou o tecido. E eu alinhei exatamente pela parte do rasgo aqui, porque essa estampa ela não vai dar tanta diferença. Já essa estampa, se eu for seguir aqui exatamente o rasgo do tecido, eu vou notar uma diferença bem grande na estampa do tecido. Então, primeiro eu vou alinhar pela estampa. Essa é uma dúvida que geralmente me perguntam: rasga o tecido, corta o tecido. Não quer dizer que quando você rasga o tecido ele não fica reto. Quer dizer que em algumas marcas, tá? Não são todas, em algumas marcas de tricoline a estampa não fica alinhada com o rasgo do tecido. Então aqui a gente nota certinho a diferença aqui da estampa. Então agora, uma vez que eu alinhei aqui o tecido pela estampa, eu vou cortar um quadrado de 42 por 42. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês por que a minha escolha de usar a entretela e não a manta. É só porque a manta, ela deixa um aspecto na peça meio fofinho, meio gordinho assim. E eu quero que ela fique estruturada, mas fique lisinha. Por isso, eu vou usar a entretela. E aqui eu vou usar 2 tipos de entretela. Eu vou usar essa entretela aqui, que é uma entretela de tecido, usada para estruturar gola de camisa. Então, ela é uma entretela e ela tem cola só de um lado. Então, ela parece um tecido mesmo, um tecidinho de algodão com a trama bem fechada. E vou usar aqui essa entretela que ela é rasgável, também tem cola só de um lado, e ela geralmente é usada para bordado, então pode ver que ela é bem mais fininha. Eu não vou usar as duas dessa, porque senão vai ficar muito duro. Então aqui eu também cortei a entretela 42 por 42, e eu vou colar no avesso do tecido, então o avesso do tecido com o lado brilhoso da entretela, que é o lado que tem cola. E aqui é só colocar o ferro alguns segundinhos até colar bem toda a entretela no tecido. E vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Então, já colei aqui as duas entretelas. Agora, eu vou colocar aqui direito com o direito do tecido e vou costurar todo ao redor, deixando um espacinho para desvirar a peça. Mas antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui para você. Eu quero dar uma dica para vocês sobre a escolha da cor da linha da costura. Então aqui, como eu estou usando 2 tecidos diferentes, eu poderia, dependendo do tecido, usar uma cor de linha só. Se você vê escolhendo o verde aqui, ó, no verde ele desaparece. E aqui ele ainda fica um pouco aparente porque a cor predominante desse tecido é esse bege claro. Então, se você vê em comparação aqui o fio bege com o fio bege ele vai ficar bem mais discreto. Então, nesse caso, eu vou usar as duas cores de fio, tanto o bege quanto o verde. Então, na carretilha eu vou colocar uma cor e na agulha outra. Para o meu trabalho ficar com a costura bem invisível, que vai dar um acabamento mais bonito na peça. Então aqui eu vou costurar todo ao redor, coloquei uns alfinetinhos na peça, com uma peça grande para o tecido não mexer e não acabar entortando. E se você está trabalhando com a manta, em vez da entretela, você corta a manta um pouquinho maior, primeiro costura a manta em um dos lados do tecido e depois faz essa junção aqui dos dois para ficar bem certinho. E aqui, como é uma peça grande, pode ver que eu vou segurando bem aqui, ó, todos os tecidos e vou segurando firme aqui, ó,
ajudando a máquina a puxar atrás e sempre fazendo força aqui, ó, um pouquinho de pressão entre os tecidos. Porque se eu for costurando muito solto, o pé da máquina acaba puxando mais o tecido de baixo e isso vai acabar fazendo com que o tecido entorte ou que fique franzido no final. E aqui eu vou deixar um espaço aberto para desvirar a peça. Então agora eu vou cortar aqui o excesso do canto aqui do tecido, para virar bem bonitinho esses cantinhos aqui. Sempre cuida para não cortar a costura. Vou desvirar aqui a peça então por esse buraco. Aqui é só você ir empurrando aqui até você desvirar a peça bem certinho. Desvirei a peça e com a ajuda aqui da minha tesoura, eu vou empurrar os cantinhos para fora. Então empurra bem aqui os cantinhos para ficar bem viradinho. Agora eu vou fazer um pesponto ao redor da peça. Para quem não sabe o que é um pesponto. Um pesponto é uma costura de acabamento. Nesse caso aqui eu vou fazer um pesponto estreito, porque eu quero que ele fique bem discreto. E para fazer o pesponto eu sempre vou empurrar o meu tecido aqui, ó, a minha costura, bem para a pontinha, ó. Então tem que ficar bem certinho a costura aqui bem na ponta. Sempre cuidando para uma estampa não virar para um lado, nem essa estampa virar para o lado de trás. Então, tem que sempre cuidar bem aqui para fazer esse pesponto, porque isso vai dar o acabamento perfeito no teu trabalho. Como aqui a minha carretilha tá com a linha clara, então eu vou virar a peça dessa forma aqui, seguindo a dica que eu falei para vocês sobre a escolha da linha. Então, eu vou acertando aqui, ajeitando bem essa costura e vou fazendo o pespontinho, bem aqui na pontinha. E aqui tá o lado que eu deixei a abertura. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é já esticar aqui, ó, o tecido. Então, eu tô pegando aqui, ó, no final da abertura, acertando bem, já vou fazer essa dobra aqui para dar o acabamento com o pesponto. Agora eu vou no ferro passar bem essa peça e você já pode desligar a tua máquina de costura, porque agora os acabamentos a gente vai fazer só à mão. Aqui tá a nossa peça, ó, bem estruturada, bem certinha. Já podia servir até de um jogo americano, mas como não é o caso, a gente vai terminar aqui o nosso porta-panetone. Para isso, vocês vão ver que é super simples. Eu vou pegar aqui a ponta, ó, vou dobrar. Escolhe o lado que você vai querer que fique interno da caixa. No meu caso, eu vou querer essa estampa aqui na parte interna. Dobra aqui, ó, certinho. Agora eu vou pegar essa ponta aqui, ó, e vou trazer aqui para dentro, ó, junto com essa ponta aqui. Dessa forma, assim. E vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta, ó. Então, acerta aqui, ó. Tá vendo? No final, a gente vai estar com a pecinha assim, ó. Então, você pode colocar aqui na mesa e acertar bem essa dobrinha aqui, ó. Então, a gente dobrou, acertei bem a dobrinha aqui e eu fiquei com a peça dessa forma. Agora, nesses cantinhos aqui, ó, das laterais, tá? Não é o canto que eu comecei a dobra. Eu vou fazer umas costurinhas, uma costurinha à mão mesmo, ou se você quiser também pode passar na máquina, para prender o cantinho dessa forma aqui, ó, um transpassado por cima do outro, como se fosse um envelope. Então, ó, a dobra, vou mostrar de novo para vocês entenderem, ó, a dobra tá assim, então eu vou juntar ele aqui, ó, como se fosse um envelopinho. Nessas duas pontas, nessa lateral e nessa lateral aqui eu vou fazer a mesma coisa.
Então aqui tá as pontinhas costuradas, eu preferi costurar à mão mesmo porque ficou bem grosso. E agora eu só vou abrir essa peça. Então aqui com cuidado você vai ajeitar aqui as dobras, ó. Então você vai pegar aqui a lateral e aonde forma aqui o cantinho você vai virar aqui com a mão certinho, ó. Então abrindo aqui a lateralzinha, ó, ele já vai formar aqui a nossa caixinha. Bem fácil de fazer, ó. E agora você pode optar por dobrar aqui todas as pontinhas para dentro, ou se você quiser, você pode deixar algumas pontinhas aqui, por exemplo, 2 pontinhas para cima. Eu vou dobrar todas elas para baixo. Então aqui tá a minha lateral certinha. E eu vou dobrar aqui a pontinha, ó. Aqui quando você tiver com a tua peça na mão fazendo, você vai sentir certinho como que você arruma ela, para ela ficar bem bonitinha. Agora a gente vai dar os acabamentos com os lacinhos. Então eu vou costurar um lacinho aqui em cada uma das laterais, para dar o acabamento na caixinha. Aqui para fazer o lacinho, você vai cortar 4 tiras de 22 centímetros e 4 tiras de 18 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a minha fita de 22 centímetros, vou dobrar aqui no meio, vou marcar aqui o meio dela. Vou pegar aqui uma ponta e vou passar um pouquinho, transpassar um pouquinho do meio. E vou pegar aqui a outra ponta e transpassar também um pouquinho por cima, a mesma quantidade. Como essa fita aqui que eu tô trabalhando, ela desfia bastante, então é bom você transpassar um pouquinho mais para ela não acabar escapando as pontinhas. Aí eu vou pegar aqui no meio, cuida para não perder a marcação do centro que você fez. E na pontinha eu vou dar um nozinho firme para ele não escapar. E aqui eu vou fazer, ó, 3, 4 pontinhos, ó, no meio do laço. Vou pegar aqui a minha parte de 18 centímetros, vou marcar aqui o meio também. E sem tirar a agulha aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou dar uns 4, 5 pontinhos aqui. Juntei aqui as duas partes, cuida para essa parte não transpassar aqui por cima, deixa ela aqui juntinha com a fita e eu só vou puxar aqui, ó, para formar o lacinho. Puxei, ó, ele já vai formar o lacinho. Como eu não vou colocar nenhuma fita para dar acabamento aqui no meio, eu vou enrolando aqui, ó, a própria linha da agulha para fazer o acabamentinho aqui do meio do laço. Então, aqui eu aperto bem, ó, vou dando aqui, ó, umas voltinhas. Aí a gente só ajeita aqui, ó, e o lacinho tá prontinho. Aqui na pontinha eu só vou dar um corte, então eu vou juntar aqui as partes do meio da fita e vou cortar aqui assim, ó, da lateral externa pro centro. Dessa forma a gente fica com a pontinha do lacinho assim. Então aqui tu vai fazer 4 lacinhos e agora eu vou costurar os lacinhos na caixinha. Já coloquei um aqui. Para costurar o lacinho, então eu vou posicionar aqui onde eu quero que ele fique na lateral, quero que ele fique aqui na parte de cima. Vou aqui com essa abinha aqui aberta, vou costurar aqui dando uns pontinhos à mão no lacinho. Prontinho, firmou o lacinho, eu já acerto aqui a parte da dobra e eu vou dar um pontinho aqui na parte de baixo para prender essa pontinha aqui para ela não virar para cima. Então, eu nem corto a linha da agulha, só puxo ela aqui por dentro e vou dar uns pontinhos aqui. Aqui eu vou pegar só o tecido de estampa de flor, para não aparecer ali também pelo lado verde esse pontinho. Então, deu uns pontinhos, dá o arremate aqui na linha. E assim já fica aqui prontinho o lacinho da lateral. Eu vou colocar aqui nas outras duas laterais que falta, da mesma forma, e já volto para a gente ver como ficou. Então, eu já costurei aqui os 4 lacinhos para dar o acabamento no porta-panetone. Também costurei aqui esses cantinhos para ele ficar bem dobradinho, bem certinho.
Pode ver aqui que a parte interna ele ficou bem estruturada. Então, a hora que você estiver fazendo ele, você vai sentindo aqui como que você faz a dobra. Então, aqui eu não dobrei ele bem nesse cantinho, eu abaixei um pouco para ele ficar um pouquinho mais baixo, mas também você pode dobrar mais aqui na ponta, que ele vai ficar mais alto, o teu porta-panetone. E no vídeo de hoje era isso. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar também.